Saudações a todos, aqui é Eduardo Nogueira e eu gostaria de compartilhar uma experiência que nós tivemos em família logo na primeira manhã deste ano de 2022. Nós tínhamos nos programado para fazer um churrasco, para comemorar a passagem do ano, e seria o nosso almoço desse dia primeiro, e estávamos todos com uma boa expectativa desse dia e nos preparando, Então tudo bem, a gente acordou um pouco tarde, e já fui colocando lá os meus equipamentos, meus materiais, já fui preparando as carnes, preparei logo minha caixinha de som portátil, coloquei uns louvores para tocar e tudo transcorria muito bem. E a partir daí então as coisas começaram a desandar um pouco. Começou a chover e no início eu achei, estava muito quente mesmo, estava precisando a gente fazer aliviar um pouco esse calor, Graças a Deus está chovendo, mas a chuva foi ter uma goteira exatamente em cima da mesa que eu estava lá com as carnes, com o material para o churrasco. Eu tive que afastar, colocar de outro jeito, mas tudo bem. Passou um tempinho, o telefone acabou a bateria e acabaram os louvores também com isso. Eu já fiquei assim chateado, botei para carregar e aí voltei. Quando eu voltei, comecei a mexer ali nas carnes em cima da grelha e derrubei um pedaço. Puxa vida! Aí fui colocando e fui tentar pegar e foi aquele trabalho todo. E isso aconteceu mais 2 vezes. Isso tudo eu comecei a ficar chateado, Logo, quase que simultaneamente, a gente também teve um problema com duas de nossas cachorrinhas. Começaram a apresentar uns problemas digestivos, a gente ficou preocupado porque era dia primeiro. E se precisasse de alguma coisa além de ficar em observação, poderia ser um pouco mais difícil, E tudo fechado de primeiro. Enfim, depois de todas essas coisas eu comecei a ficar nervoso, ficar impaciente. E o dia que estava tão bom, já estava chato, pesado. E eu estava já com aquele meu modo de raiva assim, Só podia ser coisa do inimigo, como diz a minha sogra, Vamos orar, vamos repreender esse ataque, etc e tudo e tal. E a gente fez isso, a gente orou. Aí melhorou um pouquinho nas coisas, melhorou o clima também. Saquei o celular do carregador, reiniciei os louvores. E depois de um tempo, quando já tinha terminado de fazer as grelhas, a gente estava sentado na mesa, agradecendo a Deus. Eu já estava quase totalmente recuperado, dos contratempos e tudo, do nervosismo. E a minha esposa, muito iluminada por Deus, começou a me falar: mas não é você que vive falando que quando pedimos paciência a Deus, Ele nos permite passar por situações nas quais temos que exercitar essa paciência? Mesmo sem situação de estresse, outros problemas, então. E sabe o que mais? Todos os contratempos e problemas que tivemos hoje são pequenos, insignificantes, se a gente comparar com as bênçãos de Deus que Ele nos está dando. Hoje mesmo já deu várias bênçãos para a gente. Meus amigos, para mim foi um verdadeiro tapa na cara, digno de oferecer a outra face. Ela estava muito certa, muito sábia, sabiamente estava muito certa. Porque nesse dia de lazer, realmente nós tínhamos muitas coisas a agradecer a Deus. A gente passou a virada do ano bem, nossa família com saúde, provido nas nossas necessidades. A minha mãe, que a gente tinha visitado no dia anterior, no próprio dia 31, havia recentemente passado por um problema médico grave, e precisou até de internação em UTI, mas ela já estava plenamente recuperada. Graças a Deus. E nós temos perspectivas, nós temos sonhos, temos projetos para esse novo ano. Então, eu fiquei refletindo sobre essa situação, compartilhando aqui com vocês. E assim, não é que a gente não tenha desafios, nossa família, claro. E também esses tempos são tempos difíceis, que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que a mão do Senhor está conosco. Sempre a mão do Senhor está conosco. Agora, mesmo tendo essa consciência, e orarmos com fé e ficar buscando viver o nosso cristianismo no dia a dia, quando as adversidades surgem, a gente tem uma tendência enorme de ficar olhando para os pontos pretos no quadro branco. Está ali aquele quadro, o quadro está todo branco e de repente alguém pinga com um pincel, escreve um pontinho preto naquela lousa, naquele quadro, e aquilo ali chama mais atenção para os nossos olhos do que o resto do quadro todo, E às vezes a gente tem esse tipo de tendência na nossa própria vida, Em vez de a gente se ater àquelas coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós, naquele próprio dia, ou então na semana, a gente fica focando indevidamente naquela uma coisa ruim que está incomodando a gente.
E se não tivermos cuidado, essa coisa passa a consumir a gente, tirar a nossa alegria, né? Eu não duvido que os contratempos, essas coisas que aconteceram em sequência, né, tudo uma atrás da outra, não possa ter sido mesmo coisa do inimigo, né? A gente sabe que nós temos um inimigo das nossas almas, que ele tenta perturbar, né, as nossas vidas de todo tipo, né, de maneira, de situações, né, porque foi uma sucessão de incidentes, né, nesse dia que a gente estava com a expectativa mais especial. Mas a gente tem que ter consciência do seguinte, que as nossas vidas e as nossas histórias estão nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Então, essas coisas, quando acontecem, são permitidas por Ele. E tinha pelo menos um objetivo que ficou bem claro para mim. Um objetivo bem claro. Mostrar quanto eu ainda tenho que melhorar, que é aprender a confiar no Senhor, né? Aprender a deixar o Espírito Santo me ensinar, moldar meu coração, de maneira que meu coração fique mais próximo do coração de Cristo. Assim, de uma maneira muito especial, cheio do amor de Deus por mim, Ele me levou nesse mesmo dia a começar meu dia buscando aquele hino, o porquê Ele vive, né? E esse hino é tão especial que todo cristão conhece esse hino. Até eu já vi alguns irmãos comentando que se o cristianismo fosse um país, o hino do porquê Ele vive seria um forte candidato a ser nosso hino nacional. De tão conhecido, de tão profundo, de tão poderoso que ele é, né? Pois bem, no refrão, que a gente tantas vezes canta, né, e louva a Deus com ele, diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Senhor, que vive está. Então, aquele que crê no Senhor, com todo o seu coração, não precisa temer o futuro. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, vive à direita de Deus Pai. E assim como Ele vive, nós também viveremos. É a promessa para nós, né? A nossa promessa. E também a nossa confissão de fé. E às vezes a gente se aborrece, se preocupa, se abala tão pouco, né? Tão pouquinha coisa, às vezes tira a gente do nosso eixo. Então na vida sempre teremos desafios. Desafios maiores, desafios menores, questões simples, até mesmo questões de vida ou morte, né? Uma situação mais complexa possível. Mas em qualquer destas situações, nós temos que ter confiança em nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que Ele vai nos socorrer, nos vai dar a proteção e os escapes necessários de todas essas situações. Que a vontade de Deus é soberana. E os planos dele para nossas vidas são mais altos do que a gente possa entender. São planos de paz, plano de bênção. Então, lá no Salmo 34, eu separei 4 versículos que me pareceram, me saltaram assim aos olhos. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. A palavra de Deus, ela nos dá esse conforto, essa segurança de que nós podemos confiar no Senhor. O Senhor nos protege, mesmo no meio das adversidades, o Senhor está com a gente, o Senhor nos livra, nos capacita, nos dá os escapes, nos dá o refúgio, põe seus anjos como sentinela ao nosso redor, para nos livrar do mal. E é como diz também no outro Salmo, 37:5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então essa é uma promessa para nossas vidas. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, entrega o nosso caminhar, nossos projetos, a nossa vida diária, a nossa compreensão do mundo, quando a gente coloca isso nas mãos do Senhor e confia nele, Ele vai agir a nosso favor. Ele vai agir conforme a vontade soberana dele nas nossas vidas. Que não é homem, não são poderes, não são instituições que têm esse controle sobre nossas vidas. Pelo contrário, todo mundo tem uma ilusão de controle, até nós mesmos, sobre a vida, sobre as coisas. Mas o único que realmente tem o controle de toda a história, de toda a vida da gente, em suas mãos, é o próprio Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E o próprio Jesus também falou, assim, nessa mesma linha, lá em Mateus 6, de 33 e 34, né? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça,
todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, nós sabemos que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo, no nosso Senhor. E ainda que a gente se abale ali com coisas que acontecem no nosso dia a dia, coisas pequenas, coisas maiores, nós podemos saber, nós temos certeza que o Senhor é conosco e nele nós podemos confiar. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer circunstância, o nosso Deus é quem tem poder pleno sobre as nossas vidas, sobre a história toda, sobre a história da humanidade. E que a gente tenha essa consciência disso. E que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com a sua paz. Nos abençoe com essa confiança de que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente em nossas vidas e que nos ama e cuida de nós. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, ajuda-me a confiar mais em Ti. Perdoa-me por minha falta de fé, pelos meus pecados e pelos meus atos e palavras ditas em momentos de raiva e desespero. Peço a Ti, Senhor, permita-me buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e que o meu coração tenha plena paz e confiança em meu Pai que está nos céus. Sei que as demais coisas que eu preciso, me serão dadas no tempo certo, pois eu confio no Teu grande amor por mim e na grandeza do Teu poder e da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre a minha vida. Amém. Que nosso Deus nos abençoe a todos e até a próxima.